para agora e olha para o teto da sua sala. Eu tenho certeza que você tem pelo menos um desses 4. Para que você não cometa mais esse tipo de erro ou não cometa na sua casa, vão aqui 4 dicas para que você não erre na iluminação da sua sala. Roda a vinheta! Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli. Aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. Aqui é o arquiteto luminotécnico Alberto Bercalana. E vamos falar para vocês hoje sobre erros na iluminação da sala. Para que você não cometa mais. O primeiro erro que você já cometeu é não clicar aqui no botãozinho vermelho e se inscrever aqui no canal. Porque é aqui que a gente vai te dar todo o conhecimento que você precisa, trazendo grandes profissionais no mercado para solucionar os seus problemas. E é de grátis, clica aí, não perde tempo não. O primeiro erro na iluminação, que é muito comum, é a gente colocar uma iluminação focada, de destaque, um spotzinho popularmente conhecido sobre área de assento e circulação. Por quê? É incômodo você ter aquela luz, né? Falar, mas é uma luz de leitura. Eu sei que todo mundo quer uma receitinha de bolo, o que é para pôr aonde, é par 20, é de croica, não sei o quê. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar no espírito da luz. O que a gente deseja dessa sala? É uma sala com madeira? É uma sala que você quer fazer uma luz mais intimista, mais aconchegante? Ou não? Por exemplo, você tem a questão da idade. Às vezes você tem um casal de idosos que precisa de um nível de luminância maior, porque é normal a gente ter perda de visão ao longo da idade. Às vezes você tem criança, você tem limpeza, você tem uma série de questões que você primeiro precisa entender o que é o teu objetivo com aquela iluminação. E aí, a partir disso, a gente vai começar a pensar caminhos. A princípio, o que a gente pode fazer que eu acho que são soluções interessantes? Você vai ter uma mesa de centro. Essa mesa de centro ela vai ter 1 metro, 1,5 metro. Se você tiver um spot quadro, são 4 peças ali alinhadinho com aquela mesa, fica show. Aqueles objetos ficam claros, fica iluminado, aquilo pode ser quase uma luz geral daquela sala e não vai ser sobre esse assento. Primeiro erro, então, ter luz direcionada na cabeça de alguém. Isso não é legal. Qual que é um segundo erro que a gente pode puxar aqui, hein, Alisson? Uma coisa que eu já vi em muitos projetos é aquela famosa iluminação direcional em cima da televisão. Sim, isso é muito comum. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Primeiro, vamos entender. A TV é um anjo agora, então. Pronto. A TV, ela produz luz, gente. Se você joga a luz na televisão, você tira o contraste da televisão. Ponto. Pensa o seguinte, se tá vindo aquela luz da janela na TV, que você não consegue assistir o que tá passando, por que você vai colocar outra luz ali, gente? É a mesma coisa, não? A gente não ilumina a televisão. E aí você fala, Beto, mas é porque eu vou fazer um circuito separado, que é para quando a sala está apagada, eu tenho o painel do home iluminado, e depois quando a sala estiver acesa. A gente pode, no projeto, na ideia, já fazer uma coisa que funcione. Essa área da TV, eu digo que é a melhor área para iluminar. As laterais da TV, é perfeito colocar iluminação nas laterais da TV. Por quê? A TV vai refletir o ambiente inteiro. Imagina que na minha mão aqui é a TV, todo esse ambiente aqui vai ser refletido por essa tela. Agora, o que está aqui lateralmente a essa televisão não vai ser refletido nessa tela. Então, é bom a luz que está no painel da TV estar acesa enquanto a TV está acesa. É uma iluminação legal. E aí você pode usar também aquelas arandelas que tem o feixe ou só para cima, Sim. ou para baixo, ou para braço para cima. Ou spot em cima mesmo, direcionando para baixo. Mas nas laterais, né? Nas laterais, com facho fechado para não jogar luz sobre a TV. Não tem problema. Mas vai ficar um dente aqui. Não vai ficar um dente nada. Você faz um duplo com conceito, com alinhamento. Aqueles rasguinhos de LED no painel também poderia funcionar. Com baixa intensidade, que está no campo visual. Para também não ofuscar quem está assistindo, né? Então só decorativo. Explorar toda essa marcenaria. Nessa própria marcenaria, embaixo, você colocar uma iluminação que eu chamo de balizamento, para ter iluminação no plano do piso. Poder apagar tudo, fazer uma cena cinema. Essa luz eu chamo de não bater o dedinho. Que é pra você enxergar onde você tá andando e não sair chutando a esquina e depois... Exatamente. Eu chamo de uma luz de cortesia, que eu sou cheio das conversas. É uma luz de cortesia, porque você faz a cena cinema.
Mas é para não dar topada no dedo. Você aí, vai começar a construir ou reformar? Agora você pode planejar e controlar você mesmo os custos da sua reforma ou da sua obra. Nós aqui do Cabo Lavô fizemos essa planilha bem simples e didática para te ajudar nessa empreitada. Clique agora no link aqui na descrição do vídeo e garanta uma melhor organização da sua obra ou da sua reforma. Terceiro erro que acontece muito, eu mesmo acho que nem sei como fazer essa análise, por isso que a gente vai ter um especialista, é controlar a intensidade. Qual a intensidade? Ou dimensionar ela, né? Ou dimensionar Porque ela. cada ambiente você pode precisar de uma quantidade de luz maior ou menor. Exatamente. E aí, às vezes, a casa é tratada de uma única forma. Então, você não tem a questão de uma cozinha para um quarto, os níveis de iluminância são completamente diferentes. Então, a gente primeiro tem que ter a percepção de qual é esse ambiente. No caso, a gente está falando de uma sala, e aí você me pergunta, Beto, qual que é a luz indicada para uma sala? A norma não vai especificar isso, a norma especifica plano de trabalho. Mas eu posso te dar uma sugestão, em média de 150 lux. Pode ser mais? Pode. De repente você está falando numa sala super high-tech, branquinha, e você quer trabalhar com ela mais clara. Ou o contrário, fazer com menos também pode. Agora, a gente tem que ter uma mão. A gente não, às vezes, sai colocando dicróica em volta de toda a sala, sai iluminando de uma forma exagerada. Aí tirando spot, né? Parece um queijo suíço, fica todo furado o teto. Então você precisa ter um cuidado com esse nível de iluminância. Porque eu entendo que uma sala é um ambiente de estar, é um ambiente onde você vai... A proposta não é ser um home, tá? Estamos falando de sala de estar. Qual que é a proposta de uma sala de estar? Você se relacionar com as pessoas que ali estão. E qual que é a luz indicada para isso? Uma luz que você consiga ver aquela pessoa, mas que seja confortável. Não vai cansar a vista. Por isso que eu estou jogando aí em torno de 150. E assim, se nesse ambiente, nessa sala, a gente tiver mais elementos escuros, por exemplo, sei lá, eu tenho armários de uma madeira escura, um piso escuro, é indicado a gente às vezes trabalhar com um nível de luminosidade maior ou não tem essa relação? Tem toda essa relação e é exatamente o contrário. O que as pessoas pensam é isso. Eu fiz um teto preto, então eu vou precisar pôr mais luz. Não. Por quê? Quando a gente joga luz numa superfície escura, a gente desbota a superfície escura. Então, se você jogar luz numa parede preta, ela vai ficar com uma mancha cinza. Logo, quando você opta, porque a gente não pode tratar a iluminação como uma coisa isolada, design de interior como uma coisa isolada, a gente tem que tratar a percepção visual. Então, o que você deseja que a pessoa sinta? Eu quero que a pessoa entre no ambiente e seja um ambiente fechado, seja um ambiente com a madeira escura, porque essa é a minha proposta. Nesse momento, eu quero que a pessoa sinta vontade de clicar aqui no like para já curtir o vídeo, ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas, porque esse conhecimento, com esse nível de profundidade, você só tem aqui no Cabo Lavô e no canal do Ilunato. E se você não é inscrito no Ilunato, o link está aqui embaixo na descrição. Vamos lá, galera, se inscreve no Ilunato. E qual que é o próximo erro? Então até aqui, você já aprendeu a não colocar direcional no lugar errado, não colocar direcional em cima da TV e não colocar o nível de iluminação adequado. E a se inscrever no canal. E já aprendeu a se inscrever no canal também. Mas o que acontece se você colocar a lâmpada certa, com a intensidade certa, só que com o ângulo errado? Então, e o ângulo é um detalhezinho que às vezes as pessoas nem sabem que tem. Então, quando você compra um spot, ele tem variações de ângulo. Você pode ter um spot de 10, de 15, de 20, de 30, de 36, até 60. Então, esse ângulo ele pode ser variável e você pode alinhar isso. E, gente, o ângulo que o Alberto está falando é o ângulo que você vai ter de abertura. O spot tem várias formas de ter uma luz mais direta, uma luz um pouco mais aberta, uma luz mais aberta ainda. Ô, produtor, põe a imagem aí. É exatamente esse o tipo de ângulo que o Alberto está falando. Então, o que acontece? Tem um errinho que acontece bastante, é você ter um sofá, atrás você ter um aparador. E você quer fazer uma iluminação bonita naquele aparador e não iluminar o sofá porque é uma área de estar. E aí entra a questão do ângulo de abertura da lâmpada, da fonte. Se você tem um ângulo fechado, você consegue projetar a luz neste pequeno aparador de 50 centímetros e não no sofá. Considerando que quando você fecha nesse sentido, você fecha no outro também. Então você precisa aumentar a quantidade de pontos, considerando que você tem lá uma areazinha de 50 centímetros. Retangular, né? Ele abriu para esse lado, abriu para esse outro. E aí você entrou numa questão interessante, acho que é a questão da orientação da luminária, né? Então quando você tem uma luminária com facho dirigido,
você tem a questão do ângulo de direção, que também é um ponto importante. E, gente, se você não está entendendo muito, talvez você esteja pensando só em iluminação no teto, tá? A luminária aqui, no caso, ela não precisa ser obrigatoriamente no teto. A gente pode estar falando aqui de um abajur, a gente pode estar falando de um pendente, a gente pode estar falando de um balizador. Exatamente. Outro tipo de iluminação que não é do teto, porque você fala, pô, mas a luz lá do teto, como é que ela vai vir focada aqui reto, não vai pegar o sofá? Não, tem outros tipos de iluminação também. E o ideal é explorar tudo, fazer um jogo luminoso. E entrando nisso, por exemplo, quando você tem um spot num trilho, você consegue orientar muito melhor do que um spot embutido, porque você só consegue 15 graus, porque mais que isso você joga para dentro do fogo. Mas eu acho que essas dicas são valiosas para fazer a iluminação da sala ficar bem bacana. Você já viu algum erro que a gente não citou aqui? Manda aqui embaixo pra gente nos comentários. Ou se você viu alguma coisa que você não achou tão legal, você quer saber se está certo ou está errado, escreve aqui também que depois o nosso querido Ilunato responde para vocês. É isso aí, Alisson. E aí? Acabou? Lavou!